Plenário decide amanhã sobre afastamento de Aécio Neves do mandato. Senadores defenderam voto aberto na sessão. E exposição em homenagem a Santos Dumont movimenta o Congresso Nacional. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Você estava assistindo à audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tratou do uso do meio digital por terroristas. No debate, especialistas apontaram quais as contribuições do Brasil para garantir a segurança nas redes. A cobertura completa da audiência você assiste amanhã no Senado Notícias, que começa às 8h15 da manhã. O plenário do Senado decide amanhã se acata ou não a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar do cargo o senador Aécio Neves. Por maioria, os ministros também proibiram o parlamentar de sair de casa à noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que medidas cautelares que interfiram no exercício do mandato parlamentar precisam ser validadas pelo Congresso traz para o Senado a decisão de manter ou não o cumprimento das sanções impostas ao senador Aécio Neves desde o dia 26 de setembro, quando a primeira turma do STF decidiu afastar o senador do cargo e determinou o seu recolhimento noturno. A decisão, na época, gerou polêmica. Senadores de vários partidos entendiam que o Senado precisava ser ouvido, assim como foi feito no caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Nós não podemos permitir que uma turma do Supremo Tribunal Federal, seja que pretexto for, sem previsão constitucional, afaste um senador, rasgue a Constituição. Eu, sinceramente, entendo e me permitam todos que o Senado Federal não pode silenciar diante deste fato. Não pode ter como resposta o calado do Senado. Eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa têm o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. O STF julgou uma ação movida pelo PP, PSC e Solidariedade para garantir que medidas cautelares do Supremo passem também pelo aval do Poder Legislativo, que tem até 24 horas para se pronunciar. A decisão segue entendimento da Constituição de prisões em flagrante de parlamentar por crimes inafiançáveis. A sessão está marcada para as 2h da tarde desta terça-feira. Uma liminar concedida pela Justiça Federal aqui do DF determinou que o Senado faça votação aberta e nominal. Eu desconheço se de fato essa decisão é oficial, não fomos intimados até o momento. O presidente do Senado deverá, quando retornar ao Brasil, deverá debruçar sobre esse tema, vai ver o texto da Constituição, ver o texto do regimento e decidir qual o modelo de votação, qual modalidade de votação deve ser aplicado. Mas, evidentemente, caso o plenário, em sua maioria, discorde da decisão do presidente, isso é possível ser submetido a deliberação colegiada. O senador Aécio Neves precisa do apoio de 41 senadores para retomar o mandato. O texto constitucional não deixa claro se a votação do afastamento deve ser aberta ou secreta. O regimento interno do Senado prevê que seja identificado como votou cada senador. Parlamentares que estiveram na sessão plenária desta segunda-feira defenderam o voto aberto. Assim como nós tratamos no caso do Delcídio do Amaral, que decidimos no plenário por maioria que o voto seria aberto, o presidente era Renan Calheiros, não tenho dúvida, nós não podemos inventar um casuísmo e fazer diferente agora com o voto fechado. O próprio líder, o vice-presidente desta casa, senador Cássio Cunha Lima, com toda a clareza, com toda a coerência, também manifestou por voto aberto. O voto secreto permite que acusações, muitas vezes sem fundamento, sejam feitas como uma metralhadora gerando disputas desleais entre forças políticas, porque ninguém sabe mais quem é quem e como quem votou. O voto secreto é tão injusto que pode se tornar um instrumento, inclusive, de vingança, para condenar inocentes e absolver culpados.
Provavelmente o presidente vai definir que o voto será fechado, porque ele tem que fazer isso, porque é isso que manda o regimento. E provavelmente vai surgir alguma questão de ordem, alguém vai colocar alguma questão de ordem e aí o plenário tem que decidir. Se essa possibilidade de adiamento tem uma postura de bastidores para adiar, o senhor acha que isso pode prosperar? Eu acho que isso é mais espuma do que chope, porque, na verdade, ficou acordado, ficou definido que após a apreciação do Supremo, o Senado ia se debruçar sobre essa questão. Então, não vejo que vá haver adiamento, não. Sobre a votação marcada para esta terça, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, protocolou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Ele pede que a Corte anule a sessão para decidir sobre o afastamento de Aécio Neves, caso a votação não seja aberta e com voto nominal. Pelo sistema de sorteio do STF, o pedido ficou com o ministro Alexandre de Moraes. A falta de energia elétrica é um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores de Roraima. O tema foi discutido no programa Assunto de Estado, que vai ao ar hoje à noite, logo depois do programa Argumento. Roraima é o único estado do país que não está interligado ao Sistema Nacional de Geração e Distribuição de Energia. Para ter luz em casa, os moradores dependem da Venezuela. 70% da energia consumida em Roraima vem do país vizinho. A outra parcela é produzida por 4 usinas termoelétricas, que gastam R$1 milhão por mês em combustível. Por causa da instabilidade do sistema, a população de Roraima enfrenta, em média, 3 apagões por mês. A solução para o problema é a construção de uma linha de transmissão entre a capital Boa Vista e a cidade de Manaus, interligando assim Roraima ao Sistema Nacional. Para o senador Telmário Mota, entrevistado do programa Assunto de Estado, não há justificativa para que a obra esteja paralisada. O próprio governo federal quer fazer a construção da obra, né? Até porque essa obra realmente está faltando uma decisão de governo, uma decisão política, como a Dilma tomou. Ela falou para o ministro da Justiça, eu quero em 15 dias. Isso aí. Porque é o único estado que não é o único estado e assim, não passa em área indígena, passa na área do DENIT. Toda EBR, 50 quilômetros para um lado, 50 para o outro, pertence ao DENIT. Não é mais da comunidade indígena, é de ninguém. Ora, logo aquela área, aquela linha vai passar na beira da BR. São faixas de domínio federal. Domínio federal. E no programa Argumento de hoje, a senadora Simone Tebet comenta a aprovação do projeto que altera a Lei Maria da Penha para permitir ao delegado de polícia conceder medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica. O argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. Quem quiser conhecer os primeiros aviões da história tem até o dia 29 de outubro para fazer uma visita ao Congresso Nacional e ver a exposição em homenagem a Santos Dumont. Veja a reportagem de Andressa Guimarães, feita sob a supervisão dos jornalistas da TV Senado. Foi no modelo construído com seda, bambu, madeira e peças de metal que o brasileiro deu início à história da aviação. A exposição Força Aérea Brasileira, de Santos Dumont à Dimensão 22, traz ao Congresso Nacional réplicas de aviões construídos por Santos Dumont 111 anos atrás. No dia 23 de outubro é comemorado o Dia do Aviador e também o Dia da Força Aérea Brasileira. Nesse mesmo dia, em 1906, Santos Dumont realizou em Paris, por 7 segundos, o voo em uma máquina que pesa mais que o ar, o mundialmente conhecido 14 bis. Construído em cerca de 2 meses, o avião recebeu esse nome por estar unido ao balão dirigível número 14. Por conta do voo, Santos Dumont conquistou o prêmio francês oferecido a quem conseguisse voar a uma distância de 25 metros com um aparelho mais pesado que o ar. Além das réplicas em tamanho real do Demoiselle e 14 bis, maquetes e itens pessoais de Alberto Santos Dumont. Painéis explicam a responsabilidade da FAB sobre uma área muito superior aos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro.
A nossa responsabilidade são 22 milhões de quilômetros quadrados. Além da nossa zona econômica exclusiva do mar territorial, do nosso território de 8 milhões e meio, tem mais 10 milhões de quilômetros quadrados, que totaliza 22 milhões de quilômetros sob a responsabilidade do controle do espaço aéreo, sob responsabilidade da Força Aérea. A cerimônia de abertura contou com a participação da Banda de Música da Força Aérea Brasileira e de parlamentares. Que é a Casa do Povo. Isso vai permitir uma visitação muito grande e o conhecimento de toda a evolução da aeronáutica, desde o 14 bis até o KC-390, que já está em experimentação, é o maior cargueiro brasileiro. Então mostra a evolução da aeronáutica. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.